Então, boa noite, gurias. Hoje é o nosso último encontro. Então, vamos começar. Não está querendo apresentar. Ó, vou fechar algumas janelas, assim, de repente ajuda. Estranho. Estranho, não está querendo apresentar. Vamos dar uma De repente atualizada sair, nessa parte. Até o de Canva está repente sair cansado desculpar, hoje. né? Ó, foi. Espera aí que eu comecei no errado ainda para ajudar. Fechou. Oh, legal. Oh, beleza. Começou. Tá lento, moço, amor. Tá, a Janice está ouvindo, só não consegue falar. Tá ok, Janice. Então, o tema da aula de hoje é como fazer suas aulas renderem muito, né? Porque o que acontece? O tempo que a gente dedica ao planejamento é um tempo imenso, né? E aí acontece que a gente acaba dedicando muito tempo ao planejamento e planejando aula e fazendo mil coisas e entra num ritmo muito acelerado e acaba se cansando demais, chegando num nível de estresse muito grande. Então, o ideal é fazer um planejamento que renda muitas aulas, né? E não ficar sempre correndo atrás do rabo, sempre correndo atrás de uma aula nova. Então, adapte os jogos e as atividades, né? O que eu faço? Pego um jogo que os alunos gostam muito e desdobro ele em vários jogos, né? Por exemplo, eles gostam de brincar dos quatro cantos, né? Aí eu acrescento uma regra, eu tiro uma regra, eu faço uma atividade, um jogo de esconder um objeto para eles fazerem, acharem lá, tá quente, tá frio, né? Aí depois eu troco, eles fazem em dupla, ou eles escondem dois objetos, ou eles escondem três objetos. Então eu pego um jogo que eu jogo, acrescento regras ou retiro regras que ele vai fazer com que renda mais, com que eu aproveite mais esse planejamento, esse jogo que eu planejei. A mesma coisa com as atividades, né? Eu vou pegar uma atividade, eu vou criar uma atividade de música, eu não tenho como pegar uma atividade de música e passar 2, 3 vezes a música e era isso. Não. Eu pego a atividade central, digamos que a atividade central seja preencher as lacunas, que é a mais simples, certo? Então, eu vou fazer um pré-listening, né? O que é um pré-listening? Eu vou pegar aquela letra de música, eu vou supor, aliás, meus alunos não vão saber isso, isso e isso. Vou fazer a atividade, eu gosto de fazer com eles the word is, né? Que é aí puxando a palavra, né? Com as palavras que eles vão ver na música.
Aí eu faço a música e depois faço um pós-listening, que é retomando a música ou fazendo alguma atividade com aquele novo vocabulário. Então, eu não dou tirinho curto, eu dou tiro longo, certo? Eu pego, desenvolvo a atividade e faço uma pré-atividade, atividade e uma pós-atividade para que ela renda. E aí eu parto do princípio de uma atividade. A mesma coisa quando é atividade de leitura. Eu tenho que fazer um pre-reading, um reading e um post-reading. Que aí eu desenvolvo a minha atividade para música, para leitura, né? Reutilize e aproveite ideias mudando o nível de dificuldade. Ah, vamos supor que para o sexto ano eu brinquei de stop, daí eu vou lá e coloco 5 itens, tá? Mas lá para o sexto, para o sétimo ano eu coloco 6, para o oitavo 7, e assim sucessivamente, utilizando as mesmas ideias. Aí eu joguei stop em todas as turmas, mas foi aumentando o nível de dificuldade, né? Ou eu com os meus alunos do básico, eu permito que eles coloquem palavras em inglês e em português. Eu fiz uma regra com eles. Eles têm que ter pelo menos 2 itens tem que estar em inglês. Do stop, né? Do adedanha. A dedonha, sei lá como é que se diz. Então, 2 coisas no mínimo tem que estar em inglês. De 5 coisas, 2 tem que estar em inglês, 3 tem que estar em inglês. Para que eles se estimulem a jogar. Eu fiz esses dias com uma turma, né, que estava muito insegura em relação ao inglês. E aí, o que aconteceu? Eu coloquei essa regra, ó, a gente tem 5 itens, 2 tem que estar em inglês, os outros podem estar em português. E aí eles pensaram mais em inglês e fizeram mais em inglês do que em português, e aí eu chamei eles e disse, vocês viram o que aconteceu? Quando eu permiti que vocês pudessem fazer 2 ou 3 itens em português, vocês começaram a pensar em inglês. Às vezes a gente tenta estimular a aprendizagem e acaba desestimulando. Então, quando a gente abre exceções, quando a gente permite, a gente consegue ter mais resultado daquilo que a gente estava esperando, certo? 3, registre e aproveite. Pega o seu caderno de registro e registra, ó, com a turma tal ou com todas as turmas, o jogo Stop foi muito bem aceito e todos gostaram. Registra. Porque tu não precisa fazer só uma vez na vida. Vocês podem dizer, gente, agora cada vez, uma vez por mês a gente vai jogar stop para melhorar o nosso vocabulário. E é exatamente isso que acontece. Eu nem sei que eu sei, mas eu sei. E eu acabo relembrando por causa da atividade. Registra em algum lugar o que tu tenha dado certo nas tuas aulas. Aproveite ideias prontas, né? Eu vejo professor que faz as coisas desde o zero, sem procurar, sem ver que tem. Eu vou ter tempo se eu perceber que tem coisa pronta e usar a coisa pronta em vez de eu fazer do zero. Não é? Aproveite as ideias prontas lá na comunidade, tem 7.000 itens. 7.000. Ou seja, tem para tudo. Para tudo. E sempre aparece alguém pedindo uma coisa nova e a gente vai lá e coloca uma coisa nova, porque, né? É importante. Plastifique e economize. Fez um jogo? Plastifica. Fez um bingo? Plastifica. Fez uma folhinha de música que eles têm que completar com as palavras? Plastifica. Tem gente que plastifica e faz eles completar as canetas dessas assim, ó, de quadro branco. Opa, fechou aqui. Essas assim de quadro branco e depois só apaga com álcool. Dá para fazer, tu vai usar 1000 vezes a mesma música e vai aproveitar aquela música 1000 vezes, ela plastificada e eles completando no plástico com essa caneta de quadro branco. E já tem as pequenininhas, né? Já dá para comprar na internet as pequenininhas, então fica mais fácil ainda.
Arquive de forma organizada, né? É muito difícil quando a gente não tem uma organização e arquivar as coisas de forma organizada. Tem que ter lá escrito, ó, 6º ano, 7º ano, nível iniciante, nível... Porque senão fica complicado, ou pelo menos por conteúdo, que nem a comunidade, é por vocabulário, por conteúdo, por gramática, o nome do conteúdo, porque geralmente é isso que a gente pesquisa, né? Então tem que ter uma organização, porque senão se fica perdido. Coisas maravilhosas que vocês fazem acabam perdidas, entendeu? E aí um dia tu abre lá um documento sem nome e vê que é um documento maravilhoso e pensa assim, ah, eu podia ter usado com tal coisa e não usei. E é complicado. Selecione materiais, pesquise, vá atrás, né? Não fica parado esperando o coleguinha achar para ti. Vai e faz o teu papel. O Pinterest é uma riqueza, fora outras coisas, né? Organize sua vida. E aí, para organizar a sua vida, hoje eu venho com o desafio final, que é o desafio da organização, que eu vou abrir agora para vocês para mostrar. Que vocês podem fazer nas férias, né? Eu não sei qual o nível de cansaço de vocês, mas eu sugiro que se faça nas férias, porque depois que tu descansar, tu vai querer mexer em alguma coisa, tu vai querer arrumar alguma coisa. E a minha sugestão é exatamente essa, faça nas férias. Então, aqui, ó, eu botei 2 materiais aqui para vocês. Deixa eu mostrar. Primeiro é o desafio, né? Então, eu botei um desafio de 30 dias para ir fazendo aos poucos, né? Porque senão a gente acaba estou tentando organizar por conteúdos em pastas, é isso aí. Senão a gente acaba o que acontece geralmente? A gente pega um dia, organiza tudo, né? Corre que nem louca. E aí o que acontece? Depois desanima no próximo dia e vai deixando as coisas para depois, para depois, para depois, para depois, para depois, e não termina nunca, né? Então, o que acontece? Aqui tu vai fazendo todo dia um pouquinho. Imprime o desafio, põe lá no teu mural, no lugar que tu veja e vai fazendo, ó. Aí o dia 1, reciclar os antigos papéis de trabalho. O que é reciclar? Ou é botar no lixo, eu faço isso todo final de ano, gente, antes das minhas férias. Ou é botar no lixo, ou é dar um fim, né? Eu tenho uma pastinha com saquinhos, tudo separado por, por pasta, que nem disse a Janice, né? Por conteúdo. E interessante que as folhinhas usadas, assim, aquelas que tu vai usando, eu coloco numa gaveta lá no Unipeople para os alunos usarem como rascunho e a gente usa quando vai jogar stop, por exemplo. Tá? Dia 2, encontrar um local, pasta ou plásticos para colocar as suas sobras de atividades. Tá? Número 3, destralhar sua mesa de trabalho. 4, organizar uma gaveta da sua mesa de trabalho. 5, organizar mais uma gaveta da sua mesa de trabalho. 6, separar um caderno para sua organização anual, que nem aquele caderno que eu falei para vocês, né? Que é o registro, tipo um caderno base para desenvolver a partir dali os seus planos de aula. Criar seu Padlet de ideias. 8, iniciar o conteúdo do seu caderno anual. 9, alimentar o seu Padlet de ideias. 10, favoritar seus sites mais usados. 11, criar um link holder para seus sites favoritos. 12, separar as sobras de atividades em categorias. E aí a categoria que tu acha mais
viável, não é eu que vou dizer que separa por conteúdo. Assim funciona para mim, tem que ver o que funciona para vocês. 13, fazer uma lista de recursos de suas aulas, que nem eu mostrei a minha, né? 14, registrar sua lista no seu caderno anual, porque daí fica fácil quando tu senta para planejar. 15, separar em um só lugar todos os seus jogos. 16, iniciar o registro das atividades que deram certo no seu caderno anual. 17, comprar papel contact ou similar. 18, iniciar a classificação do seu material e games. 19, alimentar o seu Padlet de ideias. 20, continuar o registro das atividades que deram certo no seu caderno anual. 21, registrar no seu caderno anual o seu kit de planejamento, que daí eu já vou falar sobre isso. 22, continuar a classificação do seu material e games. 23, continuar o registro das atividades que deram certo no seu caderno anual. 24, terminar de separar sobras de atividades em categorias. 25, organizar sua agenda. 26, estabelecer na sua agenda dia e horário para planejar. 27, alimentar seu Padlet de ideias. 28, organizar um mural visual. 29, alimentar seu mural visual. E 30, sentar e planejar com seu kit de planejamento. O que é o kit de planejamento? Eu fiz assim, ó, e eu imprimi e eu deixo lá na minha mesa de planejamento na Unipeople, que eu não planejo em casa, eu planejo lá, né? Então, o que aconteceu? O que é meu kit de organização? É as folhas de atividades, as sobras, né? Materiais e games que eu tenho, separados por categorias, classificados e organizados. É o Padlet de ideias, acessível e de fácil registro, que fica ali nos meus favoritos. É o meu caderno anual, né? O registro de recursos de aulas, o registro de recursos de aulas, melhores práticas, de ideias, jogos e atividades que deram certo. O link holder, que é os meus favoritos, né? A seleção de todos os sites favoritos e a agenda apropriada para sua rotina e seu estilo de organização. Por que eu preciso desse papel? Porque eu esqueço. Eu esqueço que eu tenho um link holder, eu esqueço que eu tenho folhas de sobrando, eu esqueço que eu tenho um material, eu esqueço sempre. Então, antes de planejar, sentar para planejar, eu pego esse meu cartaz aqui, que é a da Teacher Organizada, que é o meu kit de planejamento da Teacher Organizada. O que eu faço? Eu olho tudo, um pouquinho. Eu olho tudo que eu tenho que organizar para começar a planejar. Né? O kit de planejamento da Teacher Organizada. Eu olho tudo. Então, eu penso, estou com as folhas de atividades e games aqui? Tô. Tô com o Padlet aberto? Tô. Tô com os meus links à mão? Tô. Tô com o meu caderno anual? Tô. Tô com a minha agenda? Pronto, posso começar a organizar o meu planejamento. Posso começar a planejar. E se dar um lembrete é fundamental, porque eu esqueço que eu tenho as coisas, porque são muitas coisas. Tanto que eu fiz uma lista que deu, sei lá, 40 itens de recursos de aula. Porque eu esqueço que eu tenho as coisas. Eu não sei vocês, mas eu esqueço. Então, por isso eu faço por isso que eu faço uma organização para não esquecer de nada. Vocês conseguiram entender e acompanhar o pensamento? Tá tudo claro para vocês? Se tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo claro, tá tudo ótimo. Tranquilo. Maravilhoso, né, na verdade. Que bom, né? Eu vou dar uma corrigidinha aqui nas coisas, porque tem algumas coisas que eu não vi que não ficaram bom. E aí vou mandar para vocês tanto o desafio quanto esse kit aqui, ó. Esse cartazinho, porque para mim virou um cartazinho, né? Que daí eu consigo ter uma organização e não esquecer de nada na hora de sentar para planejar. E também assim, ó, olha, vários erros. Registro de recursos. Ah, isso está certo. Recursos de aulas, recursos para aulas, na verdade. Melhores práticas. 10 jogos de atividades que deram certo. Tá, então assim, ó, gurias.
O que eu ia dizer que me esqueci? E é que não precisa ser uma agenda, né? Nem ter, pode ser essa agenda. Esse é o caderno de planejamento, né? Isso aí é de cada um. Eu vou mandar no grupo isso aqui, porque esse é o nossa aula final. E aí eu disse que eu ia ter um momento para. Deixa eu só colocar aqui. Um momento para esclarecimento de dúvidas, para conversa, para ter um momento assim de descontração, até porque nós estamos no final do ano. Eu imagino o nível de cansaço de vocês, tá? E as gurias estão falando exatamente isso ali, não sei se vocês perceberam, que elas estão muito cansadas e não estão conseguindo participar. E tudo bem, porque fica gravado exatamente para isso, né? Ó, tô enviando. E queria saber de vocês, querem compartilhar alguma coisa, querem perguntar alguma coisa, esse é o momento, esse é o nosso último encontro. E esse encontro era para repassar essa pincelada final e para esclarecimento de dúvidas, conversa, descontração, poder um pouquinho falar sobre as coisas da nossa vida para quem quiser, para quem puder. E se não quiser também, está muito cansada e quer desconectar, tá tudo bem, porque a gente vai continuar falando no grupo, dá para continuar falando no grupo, dá para fazer o desafio juntas, né? Eu quero me concentrar para fazer o desafio ali, mas eu quero primeiro, no mínimo, assim, ó, ter uma semana sem pensar em absolutamente nada, porque esse ano foi muito duro para mim. E eu preciso dessa semana só para mim e para os meus filhos, assim, porque foi cruel. Oi, Bruna. É uma está sendo aqui puxado para todas nós, né? Para todos nós, tá? Bem complicado. É bem estressante mesmo, né? Ainda mais que a gente acumula funções, né? Casa, hoje ainda segui também, meu marido ainda não chegou do trabalho, está aqui fazendo jantar, que eu levo a comida de casa, é aquela rotina da gente, né? Mas, assim, como você estava falando, eu fico me imaginando, assim, já com o meu caderninho de planejamento, ano que conforme você falou, durante as férias, para começar já o ano assim, organizado, não ficar naquela loucura. Eu antes ficava naquela loucura procurando atividades, né? Louca. Agora eu já consigo me organizar, me programar pelo menos para 2 semanas. Eu tenho conseguido, né? Tenho conseguido fazer isso. Eu vou enviando, né, para a escola, para eles tirarem cópia. E com isso estou conseguindo me organizar. E o cansaço é no final do ano mesmo, né? No meu caso, eu trabalho em duas escolas aqui no Rio de Janeiro, no estado e no município. O município é bem estressante, né, porque é o Fundamental 2. Aí realmente o esgotamento físico e mental é bem preocupante, mas já estamos na reta final, graças a Deus. Aí eu só tenho a agradecer, Bruna, assim, nossa, eu só tenho a agradecer porque é, me motiva, entendeu? Também a, a continuar, né? Porque a gente olha e pensa assim, nossa, eu não vou dar conta. Ai, eu não estou conseguindo dar conta. O que que eu vou fazer na minha vida? Porque tem uma hora que a gente realmente tem que se reinventar, né? Porque senão a aula fica, a gente está preso só no livro, né? A aula fica muito maçante. E eles ficam totalmente interessados, já estão, né? E aí, quando vão à aula de língua estrangeira, eles realmente, se não tiver algo assim que eles se interessem, realmente ficar só no livro não dá, não. Também nem é um livro adequado, né, para a idade deles, para o nível deles, é bem complicado, porque a gente escolhe um livro, mas na hora que eles chegam não é o que a gente escolheu, né? E sim que eles escolheram, né? Por aí. Mas eu só tenho a agradecer, Bruna. Nossa, muito obrigada por tudo, pela sua disponibilidade, né, de trocar e de partilhar conosco, né, a sua vida e as suas ferramentas, né? Suas ferramentas. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço. E é importante, né, que organizar dá um pouco de trabalho no início, mas depois
vale tanto a pena tu ter as coisas tudo organizadas, manter a organização e fluir e ter vida, né? Que é o que eu sempre digo, a gente merece e deve ter vida no final de semana. Não pode ficar só o tempo todo trabalhando, né, gente? Senão a gente acaba com a nossa saúde, né? A gente precisa de vida no final de semana. Mirelle chegou agora, tudo bem? Boa noite. Sorry, cheguei agora que eu tava dando aula. Tudo bem? Sem problema, tudo bem. A gente fez a última aula e estava falando aqui se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, compartilhar alguma coisa, pode, esse é o momento, porque é o nosso último encontro. Ok. Eu gostaria só de falar uma coisinha. Eu, assim, o curso, né, e estar aqui, eu sei que não estou 100%, né, porque eu acabo vindo na metade ou até no final, né, do curso, mas depois eu sempre dou uma olhadinha, né, e tem me ajudado bastante em relação à minha organização. Eu, assim, estou me sentindo até um pouquinho orgulhosa dos progressos que eu estou fazendo, né? Não cheguei ainda no ápice, né? No que eu quero chegar. Mas eu acho que a partir do momento que eu estou tendo essa organização em relação às aulas, né? Isso está me ajudando em outras organizações, né? Assim, na parte pessoal, né? Então, eu acho que o curso foi de grande valia, né? É, vou assistir de novo, mais algumas vezes, porque você deu muitas dicas, tem muitas ideias, né? Principalmente aquela parte do Google Agenda, eu quero ver de novo, né? Só que assim, infelizmente agora é aquela loucura final do ano, fechamento de médias, de fechamento de ciclos. Então, assim, tô esperando só mais uma semaninha para eu ter um alívio, e aí com certeza eu vou assistir de novo. E muito, Bom, muito obrigada, Bru. imagina, eu fico super feliz que tenha dado resultado, porque às vezes tem muito de acontecer assim, ó, funciona para mim, mas não funciona para o outro. Eu sempre trago o meu exemplo, porque muitas de vocês se identificam comigo. Ah, eu também aprendo assim, ah, eu também organizo assim. Então eu sempre trago o meu exemplo na tentativa de mostrar que deu certo para mim, porque pode ser que dê certo para ti também, né? É muito provável que dê certo, na verdade, porque eu não sou ninguém especial, eu sou uma pessoa como vocês. Então, nesses pequenos ajustes, né? Eu percebi que as coisas às vezes precisam de detalhezinho para ser ajustado, né? Inclusive, tá aqui do meu lado, eu comprei. Opa, peraí. A minha webcam tá bem sensível. Eu comprei assim, ó, esses calendários de mesa, né? Pra, eu comprei um para Unipeople e um para deixar aqui no meu escritório, aqui no Cafofo, porque ele me deu tão certo. E foi o primeiro ano que eu usei, olha só. Foi tão certo, ele ficou na minha cara lá. E foi tão positivo que eu comprei dois esse ano. Um para deixar aqui e um para deixar lá. Então, assim, coisas que a gente vai testando, né? Que a gente vai mexendo e vai dando certo. Detalhezinho, gente. Isso aqui é 20 pila, né? R$ 20 eu paguei num negocinho desses detalhezinhos. Então, se às vezes tu não precisa se desesperar, às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença na vida da gente. Ótimo, Realmente. escreveu. Ela disse: Eu só tenho a agradecer, assisti todas as gravações, sinto que estou melhorando com relação à procrastinação, estou bem adiantada com relação às correções e sistema. Gratidão. Que bom, Janice. Engraçado que quando a gente se sente se organizando, parece que aquilo nos motiva a organizar mais, né? Eu acho que mais ou menos foi o que a Mirelle disse, né? Sim. Esse ano, como eu dei, assim, um passo, né?
na minha questão profissional, e eu comecei a ter mais alunos particulares, eu acabei adotando, eu não sei se dá para ver, eu acho que não dá. Deixa eu. Vai ter que tirar o fundo pra gente poder É, ver. acho que aqui no. Não, não é no vídeo, é? É É, no né? vídeo. Uhum. Video filter? Não, é no background. Aqui. Não sei, não tá saindo. None. Ok. Acho que agora dá para ver. Eu não Se a tô nem câmera enxergando. estiver ligada, né? Eu comprei essa agenda. Ela chama. É uma agenda de agendamentos, né? Então, aqui eu consigo ver a semana inteira e tem das 7 da manhã até as 9 da noite, né? E, nossa, eu me dei muito bem com essa agenda. E tu tem a visão da semana toda. Sim, tanto que eu não, assim, eu falei assim, acho que eu não vou fazer. Mas essa semana eu mandei mensagem para a pessoa, né, que é daqui da minha cidade. Falei para ela, Ellen, eu quero outra porque eu amei. E só que assim, só que eu ainda tenho a necessidade eu ainda preciso de um pouquinho mais. Então eu vou adotar com certeza a agenda do Google, né? Eu gostei bastante daquele formato que você colocou. Então com certeza eu vou usar ela também. Mas essa de agendamento, para mim, nossa, minha mente fez aquela. Abriu. Viu como às vezes é só um detalhe? Sim, é só um detalhe. É só um detalhe. Tu precisava de uma agenda de agendamentos semanal que tu pudesse enxergar a tua semana. Quando tu conseguiu enxergar a tua semana, porque daí tem essas agendas de um dia só, e aí lá pela Santa tu não olhou outro dia, a coisa fica bagunçada. Mas quando tu enxerga a semana inteira, tu tem uma visão de, eu já vou organizar tal coisa para amanhã. Ó, já vou deixar isso pronto para quinta. Sim, Detalhes, detalhes. Por isso que a gente tem que testar. Ah, mas aí eu vou gastar dinheiro. Não conseguiu se adaptar com uma agenda, com algum planner, alguma coisa assim? Dá ele de presente para uma amiga, dá ele para um filho. Faz uma outra coisa com ele para tu não ficar com aquele sentimento assim de, ai, gastei e não usei, né? e Ou esse calendário fofo aí, onde você comprou? aí eu comprei com uma moça aqui da minha cidade. E Muito aí eu fofo. e o outro, daí o outro, o da Unipipo é cheio de borboletinha, que daí eu comprei combinando com o planner de finanças que fica na Unipipo. Então, Uhum. fechou todas. Então, assim, todo ano agora eu vou comprar com ela, porque para mim foi o que deu certo. Muito deu muito certo, né? Ele é aqueles que o quadradinho é maior, não é? Deixa eu Que dá mostrar. para você fazer anotações? Mas deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, ele é assim, ó. Ah, olha que legal. Que dá para você fazer as anotações nele. E aí, o que aconteceu? Muito parecido aconteceu comigo, o que aconteceu contigo. Eu tenho uma visão do mês. Sim, E anualmente, que daí eu vou registrando tudo anualmente e não me perco. Quando eu viro o mês, eu já sei o que eu tenho naquele mês inteiro ali. Então, isso aqui, daí ele fica assim, em pezinho na mesa, né? Ó. sim, Isso aqui facilitou tanto a minha vida. O meu tá na altura, mas eu já notei que as coisas. A minha mesa lá no Unipipo tem uma cantoneira, assim, daí eu botei na altura dos meus olhos, assim. Então, não tem como não ver. sim. Muito legal. Eu quero fazer ainda as minhas promessas que eu prometi e não cumpri, de mostrar as coisas lá da Unipipo para todo mundo entender quando eu falo, né? E aí, só que acontece que eu tô dando que nem louco uma aula atrás da outra, não tem esse tempo de filmar e mostrar. Então, agora que a gente está desacelerando, que os alunos começam a não vir na aula, ou já encerraram, ou já fizeram prova, e daí, aí eu vou fazer isso direitinho, para não deixar vocês na mão, para vocês também perceberem, não na ideia de, eu sou o modelo, eu não sou o modelo. Na tentativa de mostrar que talvez o que dê certo para mim vai dar certo para vocês também. Esse é meu objetivo quando eu mostro os meus exemplos, né? Porque
eu cheguei onde eu cheguei hoje, e hoje eu me considero o ano mais organizado da minha vida, apesar de ter sido a maior turbulência que eu já passei, foi em 2023, né? Que nem disse a Mirelle, uma lambada atrás da outra, né? Foi a maior turbulência da minha vida, né? Foi o ano que eu estive mais organizada, e eu não sei explicar porquê, né? Freud explica, mas eu vejo que os passinhos que eu fui dando ao longo dos anos culminaram nesse momento. Então, nossa, isso aí para mim é um ganho gigante, imenso, né? Te mantive todas as aulas organizadas do início ao fim durante o ano, mantive os registros todos organizados, mantive agora no final, assim, na derradeira final, no final de outubro, né? Que outubro foi assim um mês que eu trabalhei igual um bicho. Eu consegui deixar, eu fiz um planner para o Halloween, porque eu era muitas atividades, todo dia tinha uma atividade diferente, eu nunca mais faço isso na minha vida, inclusive, né? Mas aí eu fiz um planner do que eu tinha que deixar preparado, que tinha que trazer de casa. Deu certo, gente. Lá pelas tantas eu não precisava mais usar o planner porque eu sabia de cor. É a coisa mais incrível desse mundo, né? Eu fiz inclusive no Canva, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Só que eu preenchi à mão, porque daí vocês lembram que eu disse que eu tenho que ter um material físico. Se eu preencho no digitado, que eu poderia preencher no digitado. Se eu preencho no digitado, já não tem o mesmo efeito do que preencher na mão. Aí, olha que loucura isso, mas como assim, Bruna? Pois eu também não entendo, gente. Eu não sei explicar o porquê, deve ter uma explicação maravilhosa, da qual eu não sei, não conheço, mas o fato de eu digitar tem um efeito, o fato de eu escrever à mão tem outro efeito. E é isso, é incrível. Aqui, ó. Foi o planner de Halloween que eu fiz, porque a gente fez uma atividade diferente com todas as turmas durante o mês de outubro. Então, eu precisava de um planner, né? Então, por exemplo, assim, essa semana eu quero fazer a última semana de aula especial para eles. E aí, eu disse para eles assim, gente, eu não lembro que cooking class a gente fez, se foi isso, se foi aquilo, se foi aquilo, de tantas cooking classes que eu fiz. Ó, daí eu botei os dias assim, ó, que daí tinha uma atividade para cada dia, e botei assim, ó, recursos e materiais, o que eu tinha que trazer naquele dia, ó. Depois o dia, segunda-feira, qual dia, e a descrição do que eu tinha que trazer. E deu certo, lá pelas tantas eu não precisei mais usá-lo. E ficou lindo, né? De fácil acesso, organizado. Quem olha vê que existe uma organização, né? Apesar de ninguém ter acesso às minhas coisas, é possível perceber que há uma organização. Então foi super tranquilo o que aconteceu, embora eu tenha ficado super cansada, eu não fiquei correndo atrás do rabo, eu tinha as coisas organizadas no dia certo. Eu não fiquei desesperada, eu não fiquei cansada de turbulência, eu fiquei cansada de tanto trabalhar. Vocês viram, começou dia 9 e foi até dia 31, com uma atividade diferente todo dia. E teve filme, teve cooking class, teve passeio, teve isso, teve aquilo. Gente, a próximo ano eu vou fazer só 15 dias, eu nunca mais faço 3 semanas. Foi assim, ó. Eu nem tinha mais vida em outubro. É a coisa mais incrível desse mundo. Eu vou fazer. Todos os anos eu sempre fazia 2 semanas, né, de atividades. Esse ano eu quis fazer 3 semanas. Nunca mais. Nunca mais. E eles amaram. Exagerada. Exagerado. Eles amaram, eles ficaram Ah, enlouquecidos, com sabe? certeza. E os meus alunos do online, eu fiz cooking class com eles também, e aí eles pediram agora na última semana de aula mais uma cooking class. Então, assim, isso é um sinal de que deu certo, Deu de que certo. eles gostaram, de que tá tudo bem, que eu fiz gincana com eles também, os do online. Então, assim, tem muita coisa ainda para rolar, porque eu só vou encerrar as aulas no dia 21 de dezembro, por conta das faltas que eu tive esse ano, né? E tá tudo bem, tá todo mundo assim, ó, ninguém tá cobrando nada, porque eles viram que teve atividades extras, que teve aulas extras, que teve envolvimento da minha parte, da parte deles, né? Tá todo mundo cansado no final do ano, mas eles estão felizes. E isso é mais importante para mim. Por isso, vocês querem dizer mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa?
Então eu vou me despedir de vocês, vou desejar um ótimo final de semana, que está próximo, agora amanhã é quinta já, e dizer que tenham também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Eu vou desejar no grupo ainda, mas eu queria falar também pessoalmente, que não é pessoalmente, né? E que vocês tenham, assim, um 2024, um Natal abençoado e um 2024 repleto de coisas boas, porque eu sei que não foi só difícil para mim, 2023 foi para muita gente, mas a gente sacode a poeira e segue em frente, porque as coisas boas já estão chegando. E tá tudo bem, vai dar tudo certo. Elisa, tu queria dizer alguma coisa? Não, querida, só abrir aqui, que eu tô aqui entre as panelas, conforme eu falei, né? Eu Tá também quero bom. desejar um Natal abençoado para todas, para as famílias, muita paz, muito amor no coração, que Deus, né, continue abençoando nossas vidas e que a gente continue, né? Amém. E que temos 2024 mais organizadas, para a gente Também. ter mais tempo, Amém. né, pessoal também, como você falou, que isso também é importante, né? Eu, às vezes, acabo, estava muito enrolada até no final de semana, mas hoje já consigo já me organizar, como eu te falei. E eu só tenho a agradecer. Luna, muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe sua vida, seus dons, sua família. Tudo de bom para você. Muito obrigada. Vocês também, gurias. E assim, né? Uma coisa muito importante que não pode deixar de ser dita. Ó, a Janice falou, obrigada para você também. Deus abençoe a cada uma de nós. Amém. Coisa muito importante que não pode ser dita, gurias. Descanse. Descanse, que é muito importante. Determine um tempo, ó, do dia X ao dia X eu não vou fazer nada. Isso é muito importante. Porque senão a gente pira, né? Ok? Ok. Ok, Obrigada por Bruno. tudo, Bru. Eu que agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. Vamos tirar um fatinho final, né? Vamos. Se a Ah, Janice isso dá consegue abrir. Se não conseguir, Janice, está tudo bem. O meu nem sei se tem cabelo, eu não fazer. posso soltar. Se eu soltar, ó, tiro Eu leoa. sei para dar um jeito. Nosso Eu último cheguei já, encontro. já direto para a cozinha, vim direto para a cozinha. Deu. Vou botar lá no grupo. Então tá, Tá gurias. bom. Bom final de ano, tudo de melhor para vocês. Tudo maravilhoso e que Deus nos abençoe hoje e sempre, tá? Kisses. Amém. Bye, bye. Amém. Bye, Amém. bye. Obrigada. Boa Bye, noite. bye. Boa noite.